da promessa, vem a luta. Antes de uma grande batalha, vem a expectativa de viver. Quando nós nos preparamos para buscar uma bênção, nós esquecemos de uma coisa: o nosso interior, o nosso coração, a nossa ansiedade, ele quer aquela bênção, né? Mas nós esquecemos que nós temos um adversário que vai tentar tudo para impedir que aquela bênção aconteça. Você sabia que Acabe era filho de um homem muito abençoado? E ele trocou a verdade de Deus pelas fantasias de Jezabel? Não foi fácil para Acabe ser rei em Samaria, mas ele conseguiu, ele conquistou. Só que ele passou, depois de ser rei, ele passou a desafiar Deus. Mas nós vamos ler aqui, até que um dia ele encontrou alguém que fosse de Deus e batesse frente a frente com ele. Não entendi nada. Vê se não estou falando ligado aí, irmão. Beleza? Aleluia. Aleluia. Amém? Então, apareceu na frente de Acabe, um homem de Deus. Quando o homem de Deus aparece, irmão, na sua vida, as coisas mudam. Existe cura, libertação, saúde, paz, prosperidade, mudança de vida e salvação. Porque o mais importante de tudo isso é a salvação. Amém? E quando Acabe passou a desafiar a Deus, chegou um dia lá na porta de Acabe. 1 Reis 17 diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja presença estou, que nesses anos não nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Amém? Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que te sustente. Fui, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Sucedeu, pois, que passando dias o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Amém. Olha bem, podeis tomar os seus assentos. Deus abençoe o povo pela tua vida. Diz assim para você: ó, Deus
Deus cuida de mim. cuida de mim. Irmão, eu costumo dizer o seguinte: você nunca pode desafiar o seu adversário. Menosprezar. Desafiar você pode, mas menosprezar não. Menosprezar significa ignorar a força que ele tem. Não faça isso, irmão. Porque Elias era um profeta do Senhor. E Deus sabia que o poder do diabo era mais forte que as forças de Elias. Elias não tinha estrutura suficiente para resistir uma legião satânica que se levantava contra ele. Só que tinha um detalhe: ele tinha a unção e o poder de Jesus. O poder está na palavra, mas também na obediência, irmão, no vigiar. Olha bem, Elias se sentiu irritado quando viu Acabe desafiar Deus. Então disse o que? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu sou meio Elias, irmão. Eu entro em guerra que não é minha e eu ganho. Não é lá, glórias a Deus, graças a Deus. Eu não, Jesus ganha para mim. Então, ele foi até Acabe. Você já pensou, um homem sai lá das montanhas de Gileade, descalço, com a sandália de couro nos pés, vestido de pele de cabra, e chega diante de um rei que governava em Samaria, e diz: Acabe, vive o Senhor. Olha bem, ele foi muito claro. Vive o Senhor, Deus de Israel, que cuja presença estou. Irmão, para você enfrentar um desafio contra o seu inimigo, você tem que estar na presença de Deus, porque senão tu vai perder. Cuja presença estou. Olha a ousadia de Elias. Por esses anos, nem orvalho, nem chuva cairá sobre a terra, senão segundo a minha palavra. Amém? Deus deu a autoridade para ele, poder e força. Diga comigo assim: as nossas palavras têm poder. Tem poder. Aí eu pergunto para você: o que você está profetizando na sua vida? Ah, eu não consigo, eu não posso, eu não aguento. Aí você está profetizando? Não vai dar certo. Pare de não falar isso, porque as nossas palavras têm poder. Se você fala positivo confiando no Senhor, o Senhor responde para você. Amém, Jesus. Mas quando há aquela dúvida, aquela insegurança, Deus está longe de você, daquilo que você está falando. Deus não quer nem ouvir, entendeu? Porque para Deus está falando besteira. E ele disse: segundo a minha palavra. Ele não põe nem Deus no meio. Quando Deus viu a ousadia de Elias, o amor que Elias tinha por Deus e o zelo que ele tinha pela obra do Senhor, Deus falou: eu preciso proteger meu servo. Eu sei que o diabo é mais forte do que ele, e eu preciso dar um jeito. Aí passou, antes dele acabar de falar, Deus disse: Elias, sai daí da frente da casa do rei. Está entendendo? Vai e se esconde
lá no ribeiro de Querite. E você vai beber da água do Querite. Porque eu ordenei os corvos que trate de você. E Deus mandava carne e pão de manhã e à noite. Mas Elias imediatamente fugiu para lá. Por quê? Ele podia falar, não, eu sou só um profeta. Eu falo, Deus responde, né? Mas Deus disse, vai para lá, Elias. Foge, que o inimigo é mais forte que você. Ele fugiu. Enquanto o homem está na obediência de Deus, Deus responde às orações dele e os clamores que ele faz. Mas se ele sair da presença de Deus, Deus não tem compromisso com homem algum. A não ser pela grande misericórdia que Deus é grande nisso. Ele foi e se escondeu lá. E foi passando. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. 1 ano e 6 meses, o ribeiro de Querite secou. Aí eu te pergunto, por que o ribeiro de Querite secou? Pela providência e o poder da palavra de Elias. Amém? Porque se não chovia mais, como ia entrar água na fonte? O ribeiro secou. Deus deixou Elias descobrir o que ia acontecer. Porque Deus tinha um plano diferente. Tinha alguém quase morrendo em outro lugar. E que Deus amava tanto quanto amava Elias. Amém? Deus não nos ama, irmão, pela nossa classe social. Deus não nos ama pelo valor que nós temos financeiramente. Deus não nos ama pela roupa, pelo aquilo que nós se enfeita para poder, às vezes, até ir para a igreja. Porque Ele disse, vinde a mim como estás. Não é nada disso que vai fazer. Deus nos ama pela nossa obediência. E pelo amor que nós temos pelo nosso próximo. Amém, Jesus. E Deus amava uma viúva que estava à beira da morte, ela e o filho. Não tinha mais solução. Você sabe o que é você ter um prato de comida? É toda a tua riqueza. É tudo que você tem para viver. E esse prato tem que ser dividido para você e para um filho seu. Com amor de mãe, ela ia ficar sem a comida, mas dar a comida para o filho. Porque a proteção ela tinha. Mas Deus estava olhando para aquela viúva e vendo que o coração daquela viúva era fiel. Você está entendendo? Não é pelo que nós temos, é pelo que nós somos. É porque nós olhamos para Deus e falamos, não, eu só tenho isso, mas eu vou dividir com o meu irmão. Deus vai prover para mim amanhã. Tá? Não se preocupe com o seu amanhã, porque Deus cuida dele para você, irmão. Cuida-se em agradar a Deus e ser fiel. E Deus vai responder. Aí Deus diz, olha Elias, sai agora daí do Querite. Porque Elias chegou um dia, o surubu não apareceu de manhã. À tarde eles vinham.
Quem sabe Deus quer que eu jejue. Passou o primeiro dia, nada. O segundo dia, nada. O terceiro dia, nada. O que Elias fez nesses 3 dias? Jejuou. Às vezes o crente não sabe o poder, a força que o jejum dá para ele. Se hoje eu estou de pé, e ainda vou ficar muitos anos de pé aqui, né? É porque quando Deus me pede o jejum, eu faço. Eu jejuo mais do que como. Então Deus disse para eles: olha, sai daí agora. Vai lá para a cidade de Sarepta. Porque lá, Elias, eu escolhi uma viúva que cuide de você. Porque Elias não precisava só de comida, mas Elias precisava de alguém para lhe cuidar. Ele era um profeta. Ele precisava fazer alguma coisa para Deus, que ali ele não estava fazendo nada. Vocês estão entendendo? Vai lá, Elias. Eu preciso de você lá. Eu preparei uma viúva que cuide de você. Elias falou: agora eu estou feito, né? Chegar uma viúva rica, cheia do dinheiro, cheia da grana, eu chego lá e deito, rola, né? Só que não era assim. Não se decepcione, irmão. Quando você pensa uma coisa e quando você chega lá não é aquilo que você pensou. Porque antes de você pensar, Deus já pensou para você. Elias chega lá, entrada da cidade de Sarepta, estava velho, catando uns gravetinhos de pau. E Deus diz: essa é a viúva. Eu acho que ele teve vontade de voltar para trás. Mas Deus mandou. Deus mandou, faça, irmão. Não importa qual seja a circunstância. Eu prego coisa aqui pesada contra homens de Deus corrupto, contra políticos, contra essas coisas, né? Mas Deus tem cuidado de mim. E as transmissões vai até para o exterior, né? Só que tem uma coisa: o que eu falo aqui está aqui. Essa é a realidade, né? Porque que Jesus disse: conhecer a verdade. Enquanto você fala a verdade, Deus te protege. O dia que você tiver medo de falar a verdade, Deus afasta de você, né? Porque você não presta mais para fazer nada para ele. Seja verdadeiro, seja fiel, seja dedicado. Aí ele falou: já estou aqui, não tenho alternativa, né? Aí disse: mulher, dá-me um copo d'água. O que estava faltando em Israel? Água. Orvalho. Dá-me um copo d'água. Ela foi indo buscar o copo d'água. Aí disse: olha, faz para mim também um bolo pequeno. Ele não pediu, eu sabia que ela não tinha grande coisa, né? Faz um bolo pequeno e traz aqui fora para mim. Aí ela olhou para o profeta e disse: vive o Senhor teu Deus. Olha bem o que a viúva falou: vive o Senhor teu Deus, que a tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite na botija e um restinho de farinha na panela. Estou catando aqui 2 gravetos para fazer um bolo pequeno para mim e para o meu filho. Comeremos hoje e morreremos amanhã. Qual era a esperança dela? Final, né? Mas Deus renova nossas esperanças. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus
restaura. Por isso que Deus diz assim no mandamento dele: honra o teu pai e a tua mãe, para que seja acrescentado os seus dias na terra. Quem é o teu pai? Quem é a tua mãe? Ah, minha mãe é a Claudemira Barbosa. Não é não. Ah, meu pai é o Pedro Barbosa. Não é não. O meu pai chama Senhor dos Exércitos. E a minha mãe é a palavra dele. Amém? Se eu obedecer a palavra, e o que Deus determina, é o meu pai e minha mãe que está guiando, os meus dias de vida serão acrescentados. É claro que a nossa mãe biológica, nosso pai biológico tem que ser respeitado e amado. Sim. Mas, espiritualmente, o nosso pai e nossa mãe é Deus e a palavra. Amém? Amém, Jesus. Ele falou: mulher, faz primeiro para mim e depois para você e para o seu filho. Se ela disse que só tinha um pouquinho, o que ia sobrar daquele bolo pequeno? Nada. Mas aonde há a palavra de Deus e do profeta, Deus repõe e prospera, irmão. Não precisa você estar entregando casa, carro, tudo para não. Precisa você ser fiel à palavra de Deus e obedecer ela. O que tinha aquela viúva? Mas ele disse: faz primeiro para mim e traz aqui fora. Depois faz para você e para o nosso filho. Ela podia falar qualquer coisa, não podia? Podia até expulsar o profeta de lá, não podia? A Bíblia diz que ela fez conforme o profeta mandou, né? Ele falou: porque olha bem, mulher, a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não terminará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém? Imediatamente ela foi lá e fez. Morri hoje, eu morri amanhã, é a mesma coisa, né? Ela foi e fez e trouxe para o profeta lá fora a água e o bolo. O que o povo precisava de Israel? Água e comida. Não é? Deus usa aquelas coisas que a gente precisa, irmão. Traz primeiro para mim. Quer dizer, faça primeiro para Deus, porque ele diz assim diz o Senhor, que a farinha não falou: eu estou aqui em nome do Senhor. A palavra de Elias era a palavra de Deus na vida daquela viúva, irmão. Ela pegou e entregou. Ela volta lá, chega lá, a panela está transbordando de farinha. Foi na botija de azeite e estava derramando. Amém? Jesus disse, né, que a nossa bênção é transbordante. Amém? Então nós temos que acreditar, não no homem, irmão, mas na palavra que Deus coloca na boca do homem. Quando esse homem está na presença de Deus, quando ele fala a verdade diante de Deus, quando ele não tem medo de agir. Você já pensou se Elias tivesse medo de Acab? O que seria dos filhos de Israel?
Quando ela chegou lá, estava transbordando. E a Bíblia diz que eles comeram e beberam até o dia que Deus abençoou. Amém? Você quer ver mais o restante dessa bênção? Amanhã eu vou estar falando mais um pouco. Amém? Por quê? Porque primeiro você tem que reconhecer o profeta, o propósito, né? E por que as pessoas às vezes passam por situações difíceis. Olha bem, nós temos uma carne na nossa nação. Entendeu? Quem era Acabe? Governava Israel, não é? Olha o Acabe que nós temos. Mas tem um Acabe pior do que Acabe. O que tem hoje é pior do que Acabe. Acabe era um santo perto do que nós temos hoje em nossa nação. Mas só que tem um detalhe. Está perdido? Ainda não. Esse aqui é, ó o amor de Deus, irmão. Nós temos o pior governo do mundo, mas está perdido? Não. Deus pode mudar ainda até de novo. Entendeu? Deus pode salvar o danado ainda. É difícil entender o amor de Deus, irmão. Então nós não temos que procurar entender, nós temos que procurar respeitar o amor de Deus. Né? Porque enquanto não apagar, enquanto não morrer o cérebro, o corpo não morreu. O coração pode parar, mas o cérebro ainda fica alguns dias, algum momento ainda acordado. Enquanto não parar o cérebro de morte cerebral e cardíaca, não morreu. Entendeu? Deus ainda pode fazer uma obra naquele momento. Porque o que vai prevalecer para Deus? O arrependimento, irmão. O que foi que Jesus disse? Arrependei-vos porque é chegado o quê? O que é chegado? Arrependei-vos porque é chegado o momento de Deus. Chegada a salvação ou a condenação. Então nós temos que escolher. Nós temos que saber. Nós criticamos sim. Eu critico sim, irmão. Eu critico o roubo, eu critico o latrocínio, eu critico tudo quanto é coisa. Tá? Mas eu tenho certeza que Deus é poderoso e justo para perdoar. Entendeu? Então eu não posso condenar. Eu posso criticar, mas eu não posso condenar. Eu não posso dizer está no inferno. Não, eu não posso dizer está, porque no céu para o céu ninguém vai no inferno, né? Enquanto Jesus não voltar. Mas também para o inferno não. Só vamos ir para o céu, para o inferno no julgamento final de Jesus. Enquanto não chegar esse dia, há esperança de salvação. É isso que Deus fez com Elias, fez com aquela viúva e vai fazer com nós em nome de Jesus. Amém? Amém. Quem quer receber a bênção de Deus assim? Amém. Diga comigo, glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. glória ao Espírito Santo. Olha, irmão, eu quero que você faça o seguinte, eu quero não, se você quiser fazer.